Olá, pessoal querido! Estamos aqui começando mais um Conversa no Ninho, pontualmente às 9h30 da noite, desta segunda-feira friorenta, né? Como o frio chegou, que bom! Estava torcendo por esse inverno. Estava com muita saudade de todos vocês, porque na semana passada nós não tivemos o nosso encontrinho. Eu realmente sinto falta, mas cá estamos de volta. Então, assim, vou aguardar, dar um tempinho para as pessoas entrarem, se acomodarem. Hoje o nosso papo vai ser gostoso, vai ser bem gostoso, então bora entrar aí. Já tô vendo coraçõezinho subindo, que delícia! Quem tá aí mandando corações gostosos? Estou muito feliz de estar aqui, viu, gente? Boa noite, bem-vindas. Vamos começar mais um Conversa, né? Fiquei triste por não ter semana passada, mas o que importa é o que vai ser pra frente. Vamos que vamos? E o que a gente vai falar hoje, hein? Hoje o assunto está interessante, gente. Hoje a gente vai render aqui. Como eu propus ali no convite, né, que eu mandei para vocês para esse nosso papo, hoje é uma ideia da gente fazer assim uma reflexão coletiva sobre um assunto que permeia assim tudo que envolve a maternidade, tudo que diz respeito à maternidade e também o sono, tá? Vamos aprofundar um pouquinho nisso, então assim, vamos conversar bastante, assim espero. Eu preparei aqui uma coisinha para aquecer as turbinas, enquanto a gente vai fazer essa troca acontecer, tá bom? Com mais propriedade. Para que a gente possa chamar o tema de hoje, eu preparei aqui algumas frasezinhas que eu gostaria de dividir com vocês, tá bom? Então vamos lá, elas vão contar um tanto do que vai ser a nossa noite aqui de hoje. 12 horas de sono ininterrupto durante a noite. Dormir sozinho no berço. Não lutar contra o sono. Deu a hora? Deita e dorme. Se acordar de noite, que seja uma vez. E nessa vez, que mame e durma logo, sem demorar. Janelas de sono cronometradas. Sonecas impecáveis, com mínimo de 1 hora de duração todos os dias. Nada de fazer dormir no colo, hein? Ninar para dormir? Nunca, jamais. Tem 2 anos e ainda mama à noite? Não pode. Não deve mamar de madrugada. E por aí vai. Eu fui selecionando algumas frases aqui que eu coletei aí numa pesquisa rápida que eu fiz. Essas frases todas, gente, elas estão aqui por quê? Porque o nosso objetivo aqui de hoje é falar sobre os bastidores dessas falas. O que está por trás disso tudo? O que nos leva a falar, ou pensar, ou buscar tudo isso? Então, o tema de hoje, gente, é o seguinte. Afinal, o que seria sucesso no sono? Vamos aprofundar nessa conversa que hoje vai ser um pouquinho cabeçuda, mas eu acho que vocês vão gostar desse papo. Então vamos lá, gente. Alguém aqui, certamente, ou todo mundo, já se deparou com uma ou todas essas questões bombardeando a gente, né? E elas costumam aparecer geralmente ali na madrugada, quando a gente não está conseguindo fazer com que o sono volte. E elas vão aparecendo, um bombardeio, pá, pá, pá. Que são ou falas nossas mesmo, né? Ou são falas que a gente vai coletando aí no nosso caminho de outras pessoas que vão trazendo pra gente e a gente começa a repetir, dar eco para essas falas, certo? E a gente começa a dizer, e todas essas coisas acabam juntas formando uma verdadeira sentença, uma irrevogável sentença. Ele não dorme bem, ela não dorme bem. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui agora é olhar para essa expressão em si, né? Vamos olhar para isso um pouquinho? Então assim, pautado em que a gente está falando isso? Com base em que argumentos, em que critérios que a gente está falando isso? Nossa, meu filho não dorme bem. Nossa, minha filha não dorme bem. Será que a gente está pautando por uma referência correta ou não? Esse é o primeiro passo. E de cara, gente, quando a gente olha para tudo isso, para essas determinações, para esses objetivos tão rígidos dentro disso, é possível até a gente sentir o cheiro que emana ali. A ansiedade é tão forte que emana um cheiro dentro disso. Não é verdade? E o que eu tenho percebido aí no decorrer desse tempo aí? Que essa tal dessa ansiedade que reveste tudo o que diz respeito ao sono
minha gente, ela tem aparecido cada dia mais cedo. Há um tempo, ela aparecia assim por volta dos 6 meses de idade do bebê. Eu acho que tinha uma coisa meio associativa, assim, sabe? Então, assim, o bebê começou a fazer a introdução alimentar, então ele já está menos desconectado do seio. Então, poxa, é esperado que agora ele durma bem, né? Não está dormindo? Opa, então o que será que está acontecendo? Surgia a ansiedade. Só que agora, minha gente, a gente tem percebido que essa ansiedade às vezes se estabelece nos primeiros dias de vida do bebê. Entenda o que eu vou dizer, que eu vou fazer um importante parênteses aqui agora. Eu não estou falando sobre você querer conhecer melhor o assunto, você se informar sobre o sono, você entender assim, poxa gente, esse assunto é tão importante, eu queria entender melhor. Eu queria saber assim, o que eu devo esperar do sono de um bebê nessa faixa etária, né? Afinal de contas, o sono do bebê é tão diferente do adulto e ele muda no decorrer dos primeiros meses. Como que esse troço funciona? E isso tudo eu continuo defendendo e achando extremamente importante, que é a informação, que é o recurso básico que a gente vai adquirindo ali. Só que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do seguinte, de quando a gente tem lá aquele bebezinho nas suas primeiras semanas de vida e já começa a surgir histórias do tipo, eu queria que ele dormisse 12 horas da noite, por que ele está fazendo despertar? Por que ele não está dormindo sozinho no berço? As sonecas não estão impecáveis. Todas aquelas perguntas que eu falei lá em cima, gente, estão aparecendo cada dia mais cedo e mais cedo e mais cedo. Uma ansiedade latente. E eu acho que é importante a gente olhar para isso. Então, o que a gente precisa fazer aqui hoje é, ao invés de apontar o dedo na cara da ansiedade e simplesmente brigar com ela, vamos convidar ela para conversar com a gente, sentar aqui e falar assim, ansiedade, eu queria te entender, por que você está aqui me perturbando nessa história? E eu queria te dar um lugar assim, um pouco mais respeitoso, porque na verdade não está bacana do jeito que está. Né? Então vamos falar um pouquinho disso, dessa ansiedade. Eu percebo, gente, que a nossa vida está cada dia mais confusa, mais atribulada, né? E isso vai desde uma perspectiva micro, que é na nossa própria casa, até uma perspectiva macro. Tudo isso nos influencia. Então, assim, todo o contexto social, político, econômico que a gente vivencia, traz esse contexto da ansiedade. E, por favor, eu não estou falando aqui sobre polarização, de quem está no governo e quem não está, não é isso. Eu estou falando sobre, se a gente está vivendo num contexto onde existe mais possibilidade de desemprego, onde o dinheiro não está correndo mais solto, onde a gente começa a ficar assim um pouco mais preocupado e receoso, com mais incerteza do que segurança, isso vai ampliando a nossa ansiedade, certo? Então, assim, a sensação que a gente fica é que parece assim que tudo está tão urgente, tudo está tão intenso, que é como se a gente não pudesse ter tempo para as coisas. É como se a gente não pudesse ter tempo para aprender, tempo para entender que tudo precisa ser muito rápido e corrido. E aí vem aquela pergunta assim, aquela provocação, né? Eu falei que hoje seria a noite das provocações. Será, gente, que a gente também não está levando essa ideia para a relação que a gente tem com os nossos bebês? Será que a gente também não está querendo acelerar o tempo dos nossos bebês para fazer com que tudo aconteça sem respeito às suas fases, às suas etapas, ao seu desenvolvimento? Talvez a gente não esteja nem se dando conta disso, mas talvez a gente não esteja permitindo que o bebê aprenda e vivencie esses processos, né? Então, assim, uma primeira provocação que a gente tem dentro dessa história. E olha como é louca a história da maternidade, gente. Porque assim, se os bebês, de maneira geral, já, como que eu vou dizer, já carregam em si essa ideia de que assim, existem fases, existem etapas, existem processos de aprendizado, tempo, tudo isso, né? E se eu trago um temperinho ali para essa conversa, bem especial, que diz o seguinte, o tempo do seu bebê. Né, gente? Porque isso é importante. Porque não necessariamente o nosso bebê vai ter o tempo dos bebês. Então, qual é o tempo do meu bebê? Né? Então, como que a gente pauta isso? Como que a gente entende isso?
Porque a gente vai para a maternidade e aí acaba que assim, a gente é bombardeado de um monte de fontes de informação. Então assim, é a mãe, são as amigas, são os vizinhos, o pediatra, os aplicativos, milhões de aplicativos, as pessoas aqui no Instagram, né? Que vão falando um monte de coisa pra gente e que vão moldando essa ideia do tempo. Só que aí te dizem coisas do tipo, olha, o primeiro mês é super complicado, então assim, você vai ver que é delicado, mas assim, quando completa um mês, você vai perceber que a mama já não dói mais tanto, que assim, que a amamentação já acontece de uma forma mais efetiva, tudo já fica mais tranquilo. Cólica? Não, cólica assim, é 3 meses. Quando completar 3 meses, você vai ver que tudo fica bem. Ah, e nos 3 meses tem uma crise lá, uma regressão, um negócio de sono, mas assim, 2 semaninhas e as coisas se normalizam. Ah, olha só, o aplicativo aqui está dizendo semana 55 que vai acontecer no dia tal, o salto tal. Então são 3 semanas para trás, 2 para frente, que vai deixar tudo caótico. Né? Eu costumo chamar isso de tempos padrões, que são tempos que estão ali pré-estabelecidos. Agora você pega aquilo tudo ali e você vai para a vida real. Aí quando você chega na vida real, você vai olhar para o seu bebê e você vai ver que o seu bebê, assim, ele com 6 meses de idade, ele tinha cólica. Que a regressão, os marcos de desenvolvimento no seu filho duram bem mais do que 2 semanas. Que o seu bebê, ele precisa de uma condição ideal de temperatura e pressão, porque senão ele não tira aquela soneca. Que o seu bebê, ele não tem condição de dormir no carrinho, ou dormir na cadeirinha do carro, no meu caso, né, minha filha era assim, porque ele não gosta, não curte de jeito nenhum. Então isso te deixa mais em casa, mais disponível para esse bebê, né? E aí você só vai saber disso quando você tiver aquele bebê ali, no dia a dia, na sua vida. Você não tem como saber disso antes. Mas aí vamos lá entender, né? A gente estava falando sobre a questão da ansiedade, tudo bem. Agora sim, esses bebês que não entregam aquilo que foi esperado lá naquele padrão, naquela noção de padrão, geram muita angústia na gente. Aumentam a tal da ansiedade que a gente já falou. Agora, o que eu quero provocar aqui, mais uma coisa, é por que que isso acontece? Por que que a gente fica tão alterado quando os nossos bebês têm um tempo especial? Tem uma característica especial? Por que que isso nos incomoda tanto? Algumas de vocês podem dizer assim, Ana, é claro, né? Porque isso gera um cansaço absurdo, porque isso demanda mais da gente, mais entrega, né? E a gente já está cansado, início de maternidade, privação de sono, então é cansaço que deixa a gente assim, mais né, tenso. Concordo. É um dos principais ingredientes dentro desse processo, é mesmo o cansaço. Tem toda a razão. Mas será que é só isso? Aí outras vão dizer assim, Ana, preocupação também, porque a gente olha para isso tudo e fica assim, será que tá tudo bem? Será que meu bebê é normal? Aí você recorre àquilo que eu falei que eu achava importante ainda, as informações, as orientações que estão ali pautando justamente esse senso de normalidade. Mas mais do que isso, você vai lá e leva o seu bebê no pediatra. Aí o pediatra vai lá e fala assim, tá tudo bem, não tem alteração nenhuma aqui. Só que você continua com aquele bicho aqui dentro de você. Da onde que vem isso? Sabe o que é, minha gente? É que, na verdade, existe uma coisa que fica assim, pairando em volta disso tudo que a gente está falando aqui agora, que é uma coisa assim que funciona meio como névoa na manhã de inverno, né? Que deixa tudo meio cinzento, esbranquiçado. Que é o quê? É a expectativa. Uma expectativa que a gente vai construindo dentro disso. Mas não é uma expectativa qualquer. É uma expectativa pautada por um senso de sucesso, de êxito. Da onde que você está tirando isso, Ana? Nós somos, gente, uma geração pautada por isso. Nós fomos educados, nós fomos moldados para entender que a gente tem que alcançar o sucesso. A gente tem que alcançar o êxito. Isso está desde a escola, que a gente tem que tirar notas boas, né? Então não importa se você estava se esforçando, estava fazendo... Não, você tem que ter a nota 10, tudo bem? Aí depois a gente vai para a vida adulta. E aí a gente tem que ser o melhor profissional. Quem nunca ouviu aquela expressão lá dos nossos pais, nossos avós? Você pode ser batedor de prego, mas você tem que ser o melhor. Né? Então assim, você tem que ser o melhor profissional.
você tem que ter êxito na sua carreira, você tem que ganhar prêmio, você tem que ser destacado. Isso tem que trazer para você, a reboque, ganhos materiais. Então, carros, viagens, aquela casa. Você tem que ter o corpo ideal para o padrão, né? Então, assim, você tem que malhar, você tem que ter aquele corpo bonito, a mente moldada por um monte de coisa. Você tem que ser cercada por amigos muito interessantes, você tem que escolher muito bem seu parceiro. Então, tudo, gente, o nosso olhar está direcionado para isso, para o êxito, para o sucesso. E olha que coisa mais doida. A gente leva isso também para a maternidade. Então, a gente se preocupa muito em ter êxito com isso, em ser a mãe perfeita, ser a mãe da medalhinha, ser aquela mãe impecável, a mãe que o filho não dá problema de jeito nenhum, a mãe que o filho é exemplar, né? Quem quer ser a mãe da pracinha, que tem o filho mais velho e que até hoje não dorme a noite inteira? Quem quer ser essa mãe? E em contrapartida, a mãe daquela criança, daquele bebê, que desde sempre dormiu muito bem, coitada dela, né? Porque se ela fala um negócio desse, menina, ela vai ter que ir pra casa tomar banho de sal grosso. Porque na verdade, gente, quando a gente está fazendo esse comportamento lá no nosso dia a dia, a gente está falando muito mais da gente e da nossa necessidade de medalha e de êxito do que dos nossos filhos. De como é que está o tempo do seu filho, qual é a necessidade do seu filho e como que é a evolução dele e o amadurecimento do seu filho. Tudo bem? Estão me acompanhando aí? Tá todo mundo tão quietinho? Oi, Claudenice! Tá todo mundo tão quietinho porque o papo hoje está meio viajandão aqui, né? Mas aí a gente acaba levando para a maternidade esse olhar e começa, gente, desde o princípio. Porque quando a gente vai ter um filho, a gente convive muito com aquela história da maternidade real versus a maternidade idealizada, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito disso. Os primeiros meses de pós-parto são extremamente delicados por causa disso, que é o momento de confronto imediato daquilo que você idealizou, às vezes desde quando você era pequenininha lá. Eu vi uma frase um dia desse que eu achei incrível, que é assim: uma mulher começa a desenhar a sua maternidade desde a primeira boneca que ela nina. Porque ali ela já começa a criar contornos de qual a mãe que ela quer ser e qual a mãe que ela não quer ser. Então a gente vem moldando essa expectativa lá, ó, desde sempre, né? Só que aí nasce e não é nada daquilo. Ou é um pouco diferente. Enfim, a gente não sabe. A gente vai ter que vivenciar. E a gente não se preparou para isso. Mas tem como se preparar para o nascimento de um filho? Não tem, né? Talvez a grande preparação fosse assim: esteja aberta. Esteja simplesmente conectada para ver o que vem. Esperar o que tiver que vir daquele bebê, né? Isso eu acho que seria bastante interessante, só que a gente não ouviu esse segredinho, essa dica. E a gente está ali, tentando se encontrar dentro dessa história. A gente está olhando para as dificuldades do nosso filho e a gente não está pensando assim: nossa, gente, meu filho está com dificuldade de fazer isso, seja de dormir, seja de mamar, ou seja de fazer qualquer coisa, porque ele está no processo de aprendizado, ele ainda não conseguiu, mas ele vai conseguir. Na verdade, a gente olha para essa dificuldade do filho e a gente dá um jeito de dar uma volta nessa história e aquilo vira o seguinte: eu não sou capaz. Eu não sou uma boa mãe. Eu não consigo explicar, mostrar para o meu filho como que ele faz aquilo. Eu não consigo. Então aí vira o holofote para a gente. E dentro desse olhar de culpa e de frustração, da expectativa, porque aquilo vai significar que ele não está cumprindo com o que foi esperado, né? E isso aí está mais evidente quando a gente fala assim, por exemplo, da birra da criança de 2 anos, 3 anos de idade. O que mais incomoda na birra dessa criança? A gente sabe, gente, o quanto uma birra é capaz de nos deixar exaustos em todos os estados, em todos os estágios, né? Físico, psicológico, emocional, realmente nos desgasta. Agora, a pior parte da birra é o público. Aí a gente tem que se deparar com aquela história assim: meu Deus do céu, eles vão achar que eu sou uma péssima mãe, vão achar que eu não dou limite para o meu filho, vão achar que eu não educo meu filho,
que eu tô criando um monstro dentro de casa. E aí você já tem problema e já vira assim. E o meu filho, ele é estragado, né? Porque com uma mãe dessa, então aí eles estão pensando que meu filho é terrível por causa disso. Porque ele não tem em casa alguém que o eduque. Eu costumo dizer o seguinte, gente, se a gente tivesse nesse momento um anjinho aqui que cutucasse no nosso ombro e falasse assim, este assunto não é sobre você e nem sobre essas pessoas que estão aí. Este assunto é sobre seu filho. Essa birra está exclusivamente dizendo que ele ainda não está pronto para lidar com uma série de questões, que ele ainda está despreparado, que ele ainda está aprendendo. Hoje, a única forma que ele tem de lidar com essa história é fazer essa birra. Mas ele vai chegar lá, porque ele só tem 2 anos, ele só tem 3 anos, ele vai chegar lá. Se a gente tivesse esse anjinho, não seria maravilhoso? Certo? Então, assim, eu convido vocês, gente, a olhar para essa história. Esse é o primeiro grande objetivo aqui hoje. A gente quer falar do sono do bebê? Quer. Mas antes da gente chegar no sono do bebê, vamos pautar esse entendimento de expectativa, de quem é que tem que gerir essas expectativas, certo? Onde que tem que estar esse olhar? Então, assim, o sono é importante? É extremamente importante. Tá? Ele é indicativo de saúde, de pleno desenvolvimento. É importante você entender sobre isso? É importante você acompanhar essa questão do seu filho? Extremamente importante. Agora é o seguinte, não pegue métricas únicas e exclusivas. Olhe para o seu filho, entenda qual é o tempo dele e como ele reage diante disso tudo. É como se fosse o seguinte, olhe para isso tudo, mas principalmente olhe além disso, que é para ele, tá? Então, olha só, toda semana eu tô aqui falando com vocês sobre aspectos específicos e práticos do sono, né? Eu já falei aqui sobre tabela de janela de sono, sobre duração de sono, sobre métricas e dados. Falei, não falei? Falei. E aí alguém pode virar e falar assim, Ana, então que papo mais maluco é esse? Você passa todos esses dias dizendo pra gente sobre essas métricas, sobre os dados, o que são os indicativos de qualidade de sono. E agora você está dizendo pra gente que esses dados não, né? Que a gente tem que olhar para além do dado, que a gente não deve se fiar a isso, tarará, tarará. Então agora, gente, como a gente está tendo esse papo muito íntimo aqui, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Se ao longo desse tempo todo aqui, a minha fala foi uma fala que trouxe mais ansiedade, que trouxe mais expectativa para vocês, então eu preciso dizer aqui claramente o meu pedido de desculpas do fundo do meu coração. Porque essa nunca foi e nunca será a minha intenção. Eu já falei várias vezes, mas eu não tenho problema de repetir 1 milhão de vezes. Todos esses dados que eu sempre trouxe e trarei são super importantes, eles são super úteis, são necessários da gente pegar aquilo, aquela mochilinha de informação, botar aqui no ombro e seguir na nossa vida. Tudo bem? Mas não pode parar ali. Então, assim, o mais importante de tudo é a observação do seu filho, ok? Então, assim, isso é mandatório em cima de tudo, mas essas informações todas que a gente trabalha aqui é a famosa caminha da conversa, tá? A gente estabelece aquele território e em cima disso a gente observa como é que funciona. Tudo bem? Então, olhe e siga. E aí eu quero, inclusive, me aprofundar aqui agora sobre trabalhos, sobre como a gente pode trabalhar melhor a questão do sono do seu filho. Qual é um jeito bacana de ser feito isso, tá? Versus jeito não bacana. Então, por exemplo, como eu tentei construir aqui até agora, cuidado, muito cuidado com aquelas promessas que tem rolado por aí, que são promessas muito genéricas, muito absolutas e muito deterministas. Então, assim, se alguém chegar para você e falar assim, aqui seu filho vai dormir a noite inteira, aqui o seu filho vai ter 12 horas de sono seguida, tá? Ou aqui você dirá tchau para os despertares noturnos definitivamente. Cuidado com isso, porque assim você não sabe se o seu filho já está pronto para esse passo, se isso já está previsto para acontecer para ele, tudo bem? E outra coisa, e se você também está preparada para esse passo, né? Eu já falei aqui em outros encontros e repito, quando a gente está falando de bebê, a gente tem que considerar o sistema, especialmente a relação mãe-bebê.
Algumas vezes, a mãe pode estar com algumas questões emocionais que está dificultando esse processo de sono do bebê. E não adianta a gente fingir que eles não existem. Então, assim, enquanto as duas figuras não estiverem prontas dentro desse processo, esse sono prometido aí, que é o sono de nirvana, talvez ele não aconteça. Então, o que é importante a gente fazer diante disso, tá? Diante disso, é você pensar o seguinte: qual é a métrica, qual é o seu objetivo? E não o objetivo de uma consultora ou de uma pessoa que está te pautando fazer o trabalho. Qual é o seu objetivo? O que você pretende com esse assunto de sono do seu filho, tá? Por que é importante olhar para isso? Porque acredita, gente, tem muitas mães que falam assim, para mim não tem problema nenhum o meu filho acordar 2 vezes na noite. Eu amamento, tá tudo bem. Para mim tá bem, eu não preciso que ele durma 12 horas seguidas. Ok, isso precisa ser respeitado. Tem ainda aquela mãe que vira e fala assim, olha só, eu quero só olhar para a soneca do dia, porque eu faço cama compartilhada e por mim eu não tô nem aí se a cada eu pegar e botar no peito de novo. Para mim é isso que funciona. O que eu quero é uma ajuda para a soneca. Você pode me ajudar com essa soneca? Então, a gente parte disso, de qual é o seu objetivo. Qual é o seu desejo em relação a esse processo. E não confie em pessoas que vão virar para você e vão dizer assim, você precisa parar de amamentar. Você não pode confortar o seu filho. Não permita que alguém paute o seu desejo por uma métrica XYZ. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. Primeiro, parte de vocês. E segundo, é meu papel sim, como consultor e como profissional, te orientar em relação a isso, no sentido assim, olha, o seu desejo é um desejo que para a gente atingir, eu vou precisar que a gente faça caminhe por alguns processos aqui. Tudo bem esse processo para você? Não está tudo bem? Então a gente vai olhar de volta aqui. Esse é seu objetivo. Com esse caminho aqui, a gente precisa entender o que a gente pode ceder dessas duas coisas. Isso cabe a mim fazer. Definir o como e alinhamento de expectativas, ok? Porque sim, gente, isso é real. Se nosso objetivo central aqui é não expor o bebê a nenhuma situação de dano, né, ou de qualquer coisa que deixe o bebê com alguma questão emocional, com alguma consequência dentro desse processo, se a gente está fazendo um processo respeitoso, a gente tem que entender até onde a gente vai, ok? Então, assim é que deveria trabalhar, acontecer um trabalho de consultoria do sono. Ele deve ser individualizado, pautado pelo desejo e as características e as capacidades daquela família. Capacidade que eu estou dizendo não é capacidade se eles são vencedores ou não. Lembra do êxito? Não. Capacidade mesmo. Se naquele momento está pronto para vivenciar aquela questão ou não. Chega para mim e fala assim, eu tenho um bebê de 3 meses de idade, eu quero que ele durma 12 horas na noite. Eu vou dizer assim, meu amor, então não é comigo que você vai fazer essa consultoria. Porque se o seu bebê chegar espontaneamente a dormir 12 horas na noite, isso aconteceu dele. Agora, nós não vamos construir isso. A gente vai respeitar a necessidade do seu bebê. Tudo bem? E a característica do momento, o que é esperado para essa faixa etária. Tá? Mas, Ana, e quando você faz o workshop também? Então, como é que fica esse olhar, assim, único, pessoal, quando é o workshop? O que é importante, gente? O que eu falei aqui agora, que é o respeito a essas especificidades do bebê, estão lá também. A única diferença é que na consultoria eu faço junto. Então, esse olhar pessoal, individualizado, ele está desde o início do processo, né? E até o final, porque a gente está juntos. No caso do workshop, como é coletivo, cabe a mim um cuidado ainda mais especial disso. Então, eu não vou trazer coisas ali para vocês que vocês vão sair fazendo a revelia. Eu tenho mais preocupação com o conteúdo. E mais do que isso, eu friso o tempo todo. Olha, aqui estão todas as orientações, a como que se constrói isso, como que é o entendimento por trás disso, qual que é o ideal dentro dessa história. Agora, acima de tudo, que eu vou repetir aqui 1000 vezes, foco na necessidade do seu bebê. Adapte para a realidade dele e de vocês, ok? Que isso é fundamental, porque sem isso você não está fazendo algo para o seu bebê. Você está fazendo uma solução de prateleira que pode não funcionar para ele, tá bom? Então, voltando aqui um pouquinho, porque eu quero deixar um tempo aqui para a gente conversar mais. Voltando aqui, gente, o que eu quero mais dizer é o seguinte, independente do caminho que você siga, né, como que você quer buscar essa ajuda para o sono do seu bebê, eu queria reforçar aqui o ponto sobre o olhar para as suas emoções dentro desse processo,
para o que a gente falou aqui hoje, tanto sobre a importância de olhar para a ansiedade, olhar para a definição de expectativa, o que você espera desse processo, como que você está diante disso. E para isso eu vou contar para vocês aqui algumas coisas, alguns relatos reais que eu já vivenciei no processo de consultoria do sono, para vocês entenderem o tanto que é importante esse olhar atento para essas questões emocionais. Já aconteceu, e não foi só uma vez, já aconteceram algumas vezes, de uma família contratar o trabalho da consultoria e não dar andamento ao trabalho. Às vezes, inclusive, acontece da mãe sumir no trabalho, certo? E por que isso acontece, gente? Vamos lá. Muitas vezes, todas as vezes, quando a gente começa a fazer o trabalho, a gente começa a fazer um mergulho. Como é que está aquele contexto? Eu converso com as mães desde o parto. Como é que foi o parto? Como é que foi a amamentação? Como é que está sendo esse processo? Como é que está em casa? Como é que está a relação? Como é que está tudo? E aí o que acontece é que algumas vezes as famílias percebem que elas têm uma questão anterior ao problema de sono do bebê. Que essa questão ela pode estar seja na dinâmica da casa, seja no relacionamento do casal, seja na própria mãe, que ela se percebe ainda com umas dificuldades de entender assim, como é que está sendo essa maternidade para ela? Então, como que está sendo processado aquele processo? Então, às vezes, existem umas questões emocionais ali que precisam ainda ser olhadas antes de você começar a fazer alguma coisa em prol desse bebê. Essa mãe ainda está muito enfraquecida com ela para que ela possa olhar para qualquer coisa. E aí a mãe, diante desse processo, dessa percepção, ela fica nervosa e acaba optando por parar o trabalho, ok? E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Eu estou falando assim, nossa, olha que absurdo, ela desistiu no meio do caminho? Não. Eu estou te dizendo, eu estou contando aqui, gente, porque isso é uma das tantas ciladas que nós nos colocamos na nossa própria vida. Por causa daquela métrica de sucesso, a gente acaba fazendo esse tipo de coisa, né? Porque assim, por que será que essa mãe sumiu? Porque vamos pensar aqui, gente, o trabalho da consultoria não é um trabalho onde o desejo da família, a vontade da família predomina, deveria predominar. Então, por que essa mãe não vira e fala assim, Ana, eu estou sentindo dificuldade nisso, naquilo, eu não estou conseguindo fazer? Por que ela acaba se afastando ao invés de vivenciar isso? E aí eu vou te dizer tanto por mim, porque eu já estive no lado da pessoa que contratou, né? E vou te dizer do que eu percebo de algumas mães que eu fui atrás para conversar. Essa questão desse êxito, gente, é tão severo nas nossas vidas que às vezes essa mãe começa a olhar para aquele processo que foi estabelecido ali, olha, vai ser importante você fazer isso, 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 zelar por essa conduta do bebê, por esse horário, por essas questões, por esse olhar mais específico. E essa mãe começa a se sentir agoniada porque ela acha que ela não vai dar conta de fazer aquilo. Aquilo acaba virando um fator de ansiedade para aquela mãe. Só que ela tem receio de conversar comigo porque, de novo, ela acha que só de dizer para mim que ela não está dando conta daquilo, ela acha que ela está fracassando. Porque ela deveria dar conta. Porque ela deveria conseguir fazer. Só que ela não está dando conta. Aí ela se sente tão incomodada com esse processo todo que ela opta por se afastar. Ao invés de virar e falar assim, Ana, eu não estou dando conta não. Eu não estou conseguindo fazer isso. Para que a gente pudesse reavaliar. Falar assim, então peraí, então vamos tentar ver uma outra forma da gente fazer isso? Ou vamos tentar ver os nossos objetivos? Talvez a gente possa fazer a coisa de uma forma mais gradativa. Que seja mais serena para você, né? Só que às vezes, essa necessidade, gente, da gente ter o êxito, o sucesso, está até nesses percursos, nesse pedido de ajuda, tá? Então assim, se você está aqui agora nos acompanhando, se você é uma dessas pessoas que contratou uma consultoria do sono e você está se sentindo nesse lugar, falando assim, cara, eu não estou dando conta de fazer aquilo, está me incomodando, está me deixando angustiada. Então, exponha isso, converse sobre isso, tá? Porque assim, o que a gente vai apresentar no plano de sono é sempre uma coisa assim do tipo, olha aqui o ideal da gente fazer, vamos tentar começar a fazer isso e em cima disso a gente vai entendendo o que a gente precisa ajustar nesse processo de adaptação à necessidade do seu bebê. E se não tiver essa troca, a gente não vai saber.
ok? Então tenha esse respeito com você e com esse senso de que assim, isso não significa fracasso. Expor a sua dificuldade não é fracasso, tá bom? Então enfrente isso. E o outro lado, que é uma coisa que acontece às vezes também dentro desse processo, de que a mãe acaba não tocando o trabalho da consultoria por alguma trava emocional que existia antes a isso, é que às vezes acontece o seguinte, da mãe continuar o período todo da consultoria, só que ela não implementou o que precisava. E aí aconteceu isso recentemente. Essa semana eu fui encerrar um trabalho desses. E eu fui perguntar, mas querida, o que você achou desse trabalho? Me conta, né? Porque assim, afinal de contas, a gente ainda não começou o trabalho de sono da sua filha. Mas o que você sentiu disso tudo? Ela falou assim, Ana, eu sou extremamente grata por ter feito esse trabalho. Porque hoje eu tenho total clareza do que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso buscar uma ajuda para mim, que eu preciso me fortalecer e que eu não sabia da dimensão disso. E isso me angustiava, isso estava me deixando muito, 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 muito mal. E com certeza o sono veio como uma consequência disso. Então assim, hoje eu não fiz nada pelo sono, mas eu sei o que eu preciso fazer. E eu peguei de você todas as informações que eu precisava também sobre sono, por quê? Então logo eu perceba que eu estou fortalecida a partir desse processo que eu vou fazer agora, aí sim, eu vou encarar esse trabalho e vou fazer essa questão do sono e eu tenho certeza que a gente vai resolver o soninho dela. Então, assim, isso é a diferença entre como que a gente lida com aquelas barreiras que a vida nos oferece, que a maternidade nos oferece, ok? Então, assim, respire fundo, olhe para isso e tente entender assim, por que será que eu estou boicotando esse processo? Ou o que eu estou buscando aqui? Essas perguntinhas a gente deve fazer sempre, né? Porque nos ajudam a seguir por algum caminho ou buscar alguma alternativa que talvez você não esteja buscando, né? Então, assim, às vezes você está angustiada, você está incomodada com o contexto da sua casa, mas você pensa assim, não vou buscar ajuda não, porque, não sei, eu vou chegar lá e vou dizer que eu não consigo botar essa criança para dormir, que eu não consigo resistir, que no meio da madrugada eu vou lá e trago pro peito mesmo. É assim que a gente dá os passos na vida, né? Quando a gente entende quais são as nossas limitações e como que a gente pode fazer para a gente lidar com elas. Às vezes elas nem são tão limitações assim. Às vezes é só o olhar que a gente está dando para aquilo. Tá bom? Então, gente, ainda faltam alguns minutinhos aqui que eu queria ouvir vocês. Eu queria entender como que bateu para vocês essa história toda, esse papo assim tão mais reflexivo, né? Da gente olhar para dentro ao invés de ir para fora, da gente se colocar como figura primordial dentro desse processo de sono dos nossos filhos, entendendo também que assim que isso é uma consequência, tá? Como é que vocês entenderam aí essa questão da ansiedade, da expectativa? Como que vocês se percebem dentro desse exercício da maternidade? Qual é a expectativa que vocês carregam no dia a dia? Contem para mim, vamos conversar sobre isso. Nosso papo hoje é coletivo, lembram? Vamos lá, vamos ver quem vai trazer alguma questão. Vocês se identificam com alguma das coisas que foram faladas? Vocês se percebem ansiosas? Às vezes esperando muito de algum processo do filho? Como é que isso bate para vocês? Tá todo mundo caladinho? Isso acontece também quando a gente promove uma reflexão, né? Tempo de digestão. Bom, eu vou dar mais um minutinho aqui para ver se alguém se manifesta, se alguém quer trazer alguma questão. Se não, o que a gente faz essa live fica disponibilizada para ser vista, revista, quantas vezes vocês quiserem, porque às vezes é necessário, né? A gente mexer com algumas questões assim dentro da gente, se provocar algumas reflexões. E aí depois, se alguém quiser me mandar um comentáriozinho, seja lá pelo direct, ou seja diretamente, né? Porque eu vou anunciar aqui
o lugar da live, tá bom? Então vocês fiquem à vontade para trazer contribuições. Sempre é tempo de contribuir, ok? Oi, Josiane. Tá bom, minha gente? Sempre é tempo de contribuir. Como sempre, essa live fica aqui por 24 horas aqui no Instagram e depois ela vai pro YouTube, no nosso canal do YouTube. Quem ainda não foi lá no YouTube e se inscreveu, vai lá e marca o sininho lá, porque a gente vai sempre ter conteúdo novo e vocês não precisam perder nada, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso então, né? Então eu vou respeitar o silêncio de vocês e a gente então se encontra aqui na semana que vem. E de novo, se alguém quiser trazer alguma contribuição para tudo que foi falado aqui hoje, é só mandar ali via direct para mim, tá bom? Um beijo grande, boa semana para vocês. Avaliem aí como é que estamos dentro dessa ansiedade e expectativa da maternidade, que no final, ó, tudo flui melhor, tá bom? Um beijo para vocês e boa semana.